Oi pessoas, tudo bom? Gente, o vídeo que vocês vão assistir agora é um tour pelo meu corpo de mãe. Essa tag Tour pelo meu corpo, ela foi criada pela Luísa Junqueira faz uns 2 anos, eu acho. Mas eu nunca gravei e agora me deu vontade, então eu tô gravando agora. E vai ser só uma leve adaptação, porque no meu caso é um tour pelo meu corpo de mãe. O meu corpo, ele não conta só a minha história, ele conta também a história do início da vida de um outro ser, né, que é o meu filho. Ele conta as marquinhas do meu corpo e tudo mais, elas contam a história do início da vida do meu filho. E então não tinha como ser só um tour pelo meu corpo normal. Até porque, gente, eu sou totalmente padrão. O meu corpo ainda tá totalmente dentro dos padrões estabelecidos pela sociedade, então acho que nem faria sentido muito pra mim, pessoalmente, gravar esse vídeo se fosse só um tour pelo meu corpo. Mas nesse caso, a minha intenção é mostrar pra vocês as mudanças que o meu corpo sofreu, porque o meu corpo mudou radicalmente com a gravidez. Radicalmente, 100%, ele mudou muito. E algumas dessas mudanças foram muito difíceis de aceitar, de aprender a lidar com elas, de aprender a amá-las mesmo. Então eu achei que fosse uma boa ideia gravar esse vídeo de tour pelo meu corpo e quem sabe tem alguém aí que precisa ver outros corpos que se pareçam também com o seu, que também ficaram marcados com a gravidez. Não sei, achei que seria uma boa ideia. Enfim, eu acho essa tag incrível, porque ela obriga a gente a sair um pouco desse ideal de corpo perfeito que a gente vê na TV a vida inteira, crescemos vendo isso, e hoje em dia a gente vê no Instagram também, né? Eu gravando esse vídeo, eu tava me lembrando de quando eu era criança, gente. Eu acho que eu devia ter uns 8, 9 anos de idade, no máximo 9 anos. E eu me lembro como se fosse ontem, pra vocês verem como me marcou aquilo. Que eu assistindo TV, em um programa de televisão, e a Kelly Key foi nesse programa. E aquilo ficou tão marcado na minha memória porque o programa inteiro virou um foco absurdo do fato de ela estar 10 dias pós-parto, se eu não me engano eram 10 dias, mas uma coisa bem pouca assim mesmo, e tava completamente sarada, como se nada nunca tivesse acontecido ali naquele corpo, e nenhuma mudança, não, uma coisa assim. E eu fiquei olhando aquilo, eu era muito criança e, gente, eu amava aquele Key. Adoro aquele Key ainda, mas assim, com certeza era um exemplo pra mim. Então, esse exemplo e outros exemplos de assistir na televisão e de me inspirar foram coisas que me ajudaram a formar a minha personalidade. E aquilo virou o meu ideal de mãe, né? O meu ideal de pós-parto, de pós-gravidez. Eu achava que seria assim, eu achava que esse era o jeito normal. Até que eu engravidei e eu comecei a me deparar com uma coisa completamente diferente daquele ideal que eu tava esperando. O meu corpo mudou radicalmente e foi difícil aceitar algumas dessas mudanças. Então eu tive que me readaptar. E eu acho que teria sido tão mais fácil se eu tivesse tido exemplos na TV, que era, né, minha geração, o nosso exemplo era na TV, as atrizes e tal, as celebridades. Mas se a gente tivesse tido exemplos reais, assim, mais reais. Eu sei que tem mães, como aquele que naquele momento, e outras mães também, que aquela é a realidade delas, mas essa não é a grande maioria. E eu gostaria de ter tido exemplos diferentes, que eu pudesse me identificar um pouco mais, eu acho, e que facilitassem esse processo pra mim, quando eu finalmente me tornei mãe e quando meu corpo passou por todas essas mudanças. Então, resolvi dividir com vocês essas mudanças do meu corpo. E, enfim, espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, dá um like no vídeo, divide, compartilha o vídeo com outras mães para que elas se sintam abraçadas e acolhidas e que elas saibam que elas não estão sozinhas mesmo. Não estão sozinhas, de verdade. Nosso corpo muda muito. Tá tudo bem, e tá tudo bem. A gente acho que só precisa aprender a se olhar com mais carinho. Foi o que eu precisei fazer comigo, né? Mas enfim, vamos lá, vamos pro vídeo. A mudança mais radical pela qual meu corpo passou foi com certeza o meu peito, depois da gravidez. O meu peito ficou bem separado, como vocês podem ver aqui, e ele também deu uma caidinha, pra ser bem sincera com vocês, uma caidinha bem grande, se for comparar com como ele era antes.
E essa, sem dúvida alguma, foi a mudança mais difícil para mim de lidar. Eu passei por um período onde eu não conseguia ficar sem sutiã de levantar, nem em casa, nem sair de casa, não usava decote, me sentia péssima todo o tempo. E foi bastante difícil superar isso. Acho que o que me ajudou mesmo foi parar totalmente de usar sutiã de levantar e começar a me olhar mais de forma real, entendeu? Eu uso hoje em dia só top de paninho, sutiã de paninho. A segunda grande mudança foram o aparecimento das minhas estrias, como vocês podem ver aqui. Gente, eu engordei quase 30 quilos na minha gravidez. O meu filho nasceu com 4 quilos e 51 centímetros, um bebê enorme. A minha barriga ficou enorme e a minha pele simplesmente não aguentou, claro, né? E eu tive várias estrias. Eu passei óleo, eu fiz todas aquelas coisas que a gente vê, que dizem pra gente fazer, eu fiz tudo e mesmo assim tive todas essas estrias. Pra falar a verdade, as minhas estrias não me incomodam nada. Na verdade, eu acho que elas me dão um charme, se vocês querem saber. Então, como eu falei antes, eu engordei 30 quilos, então eu fiquei com bastante sobra de pele depois que eu perdi os quilos da gravidez. Mas muita sobra de pele mesmo. Assim, quando eu tô em pé não dá pra notar muito não, mas quando eu tô sentada dá pra perceber bastante. A pelinha fica toda ali em volta formando um pneuzinho. A parte da frente da minha barriga não mudou muito não, quando eu tô em pé, que não dá pra ver as peles muito bem. Mas acho que só essa listrinha que ficou, o pneuzinho da cesárea. Quem tem cesárea sabe que fica aquele pneuzinho de pele e a marquinha da calça jeans, mas só isso. Quando eu tô em pé não dá realmente pra ver, tem umas celulitezinhas aqui quando eu aperto ela, mas tá tudo bem também. Não tenho muito o que falar da minha barriga quando é assim de frente, não. Voltou depois que eu perdi o peso e ficou ali mesmo só as minhas estrias e as marquinhas. As minhas pernas também não mudaram muito, acho que eu fiquei com mais celulite, porque eu ganhei muito peso. E elas ficaram bem molinhas depois que eu perdi o peso também, mas com certeza se eu tivesse me exercitando bastante, isso teria mudado. Eu acho que isso quer dizer mais, fala mais sobre o meu sedentarismo do que sobre a minha gravidez. Mas tá aí, como vocês podem ver. E daí eu gosto, às vezes, de me lembrar o porquê o meu corpo passou por todas essas mudanças, como foi que tudo isso aconteceu, como foi que eu cheguei aqui. E isso, com certeza, me ajudou no meu processo de autoaceitação e no processo de amar e aceitar todas essas mudanças pelas quais o meu corpo passou. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijinho e tchau, tchau!